Boa noite, tudo bem? Vamos estar aqui iniciando uma live. Hoje vou estar aqui iniciando com louvor, pedindo que o Senhor venha abençoar vocês em nome de Jesus. Você não me chame Andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia, boa noite. Está aqui fazendo o início na mensagem da palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar todos nessa noite em nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso, venha, Senhor, repreender toda amargura, toda tristeza dos corações. Venha, Senhor, abrir portas que estão fechadas. Venha quebrar as cadeias, os grilhões, Senhor. Venha mostrar que o Senhor é Deus que cumpre com a sua palavra, com a sua promessa. Repreenda toda obra contrária, todo medo, toda insegurança, todo vazio nesses corações. Acrescenta a fé, Senhor, e coloca a paz. Eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Vou deixar um versículo aqui da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Crônicas 23, capítulo 3. E a palavra do Senhor diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Nós podemos ver aqui que o rei Josafá, ele temeu, ele se encontrava em grande aperto, em grande aflição de alma, de espírito. Por quê? Porque os seus inimigos se levantaram contra o povo de Deus para os destruir, para atacar o povo de Deus.
e estavam em grande número, era uma multidão, enquanto o exército do povo de Deus era bem menor. Era bem menor. E a palavra de Deus fala que quando Josafá ficou sabendo que o exército inimigo ia lutar contra o povo de Deus, ia se levantar para vir destruir o povo de Deus, a palavra de Deus fala que Josafá temeu. Ele ficou com medo. E quem que não teme diante de uma grande situação, de um grande problema difícil? Quem que não teme e começa a buscar a Deus? Quem que não teme e vai chorar pelos cantos da casa? Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Quando o mar se revolta, quando o problema aparece diante de nós, as dificuldades, os apertos, as aflições, o que que acontece? As enfermidades, a primeira coisa que bate ali é o medo, bate a insegurança. E o medo faz o quê? Nós prostrar, nós retroceder, nós recuarmos. Isso acontece no meio do nosso dia a dia, no meio da nossa casa, no nosso problema. Aquele problema que se levanta, isso acontece na nossa vida. E o que que acontece? A primeira reação nossa é retroceder, parar. É parar no meio do caminho. Mas ali o que que aconteceu? A palavra do Senhor fala que Josafá, ele temeu o exército do inimigo. E olha o que que ele fez, ó. Ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor e a pregoar um jejum em todo o Judá. Então quer dizer que Josafá, ele não se prostrou diante do problema, diante da dificuldade, porque ali o negócio ia ser difícil. Eles iam enfrentar uma guerra com o exército inimigo e eram muitos. Era uma multidão. E eles são o exército do povo de Deus ali, do povo de Judá, era bem menor. Mas Josafá usou o quê? A fé dele. Ele colocou sua fé em ação e foi buscar ao Senhor. Ele se prostrou diante de Deus e foi buscar a Deus, ele foi clamar. Ele ficou desesperado. Não só ele ia perecer, mas o exército do povo de Deus. E muitas vezes nós nos encontramos cercados pelo problema, pela dificuldade, e nós achamos que não tem jeito mais. Ali o povo já estava sendo cercado pelo inimigo, e nós nos encontramos muitas vezes em situações assim diversas. Parece que a gente olha para a direita e para a esquerda e não tem solução, não tem uma resposta. Mas Josafá, ele clamou ao Senhor, e da mesma forma, se nós começarmos a clamar ao Senhor, Deus ele vai dar uma resposta para nós, Deus vai nos dar uma solução para o nosso problema. E a palavra do Senhor fala que a partir do momento que Josafá começa a clamar a Deus, buscar a Deus ali, naquele desespero, de alma e de espírito, sabe o que que acontece? Deus ouve a oração de Josafá. E a palavra do Senhor fala que Deus levanta um do meio do povo de Deus ali, levanta um levita para falar com Josafá. Que não é para ele temer não, que Deus era com eles, que Deus ia dar vitória, que era somente para eles adorar. Para eles buscar a face de Deus e adorar. Que a vitória ia ser deles. Então, quando nós nos levantamos, em meio à dificuldade, em meio à perseguição, em meio à calúnia, às afrontas, às decepções dessa vida, se nós nos levantarmos e começarmos a buscar a face do Senhor e adorarmos Ele, nós vamos obter vitória, nós vamos obter resposta, assim como Josafá obteve. Deus é fiel. Deus nos desampara os seus. Aquele que clama a Deus não fica sem resposta. Aquele que se chega diante de Deus e aproxima de Deus para buscar a face dele, clamar a ele em oração, não fica sem resposta. Como está lá em Jeremias 33:3. A palavra do Senhor fala, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a vitória nossa é certa, em nome de Jesus. Nós podemos ver aqui o salmista Davi. Era muito grande
as pessoas que se levantavam contra a vida dele, como está aqui em Salmo 27. Se você tiver sua Bíblia, pode me acompanhar. Olha o que fala aqui no Salmo 27, do 1 ao 3. Olha o que ele fala. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por-se-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será voltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Então aqui o salmista Davi está falando aqui. O Senhor é minha luz, é minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Se Deus é a nossa luz, se Deus é a nossa salvação, o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo. Então, quem que nós vamos temer? Ele está falando, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Se o Senhor for a força da tua vida, o teu apoio, o teu alto refúgio, se você se apoiar em Deus no meio da adversidade, do problema, você não tem que temer. Se você colocar Deus em primeiro lugar, se você colocar Deus como maior diante do teu problema, a vitória é tua, em nome de Jesus Cristo. Porque se você colocar Deus como minoria na tua vida, porque tem gente não crê que Deus é maior que o problema. E tem gente que coloca o problema maior que Deus. Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Ninguém vence Deus. Nunca vi uma pessoa vencer Deus. Mas aqueles que abandonam Deus e deixam Deus de lado e vai lutar com sua própria força, com seu próprio braço, esse não adquire vitória, sim derrota. Porque Deus, ele vence todas as guerras, ele vence todas as nossas batalhas. Deus, ele é fiel. Deus, ele não desampara ninguém. Nós podemos dizer que Josafá clamou e Deus respondeu a oração de Josafá. O que aconteceu ali? Deus falou para Josafá, não temas, que eu sou contigo, apenas me adore. E o povo começou ali a adorar a Deus, cantar louvores a Deus. Sabe o que aconteceu? O exército inimigo, que era uma multidão, começou a guerrear contra eles próprios. Eles se viraram contra eles mesmos. E eles mesmos se derrotaram a si próprios. Não precisou eles colocar a mão deles para eles guerrear contra os próprios inimigos. Os próprios inimigos se destruíram. E quem fez isso? Deus. Quem tem o poder de fazer isso acontecer na nossa vida? Somente Deus. Só Deus pode reverter uma situação, uma causa na justiça, um problema na família, ou no teu ente querido, ou uma porta que está fechada. Seja qual for a dificuldade que você está enfrentando neste momento. Deus é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. Deus é o teu socorro presente na angústia. Amém, Eliane Moraes? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Boa noite. Sabe que Jesus, ele te ama e você não está aí por acaso. Ele te escolheu no ventre da tua mãe, ele manda falar para você. Que Deus, ele te escolheu no ventre da sua mãe, Eliane, para ganhar almas para ele, fazer a diferença. Amém? Na tua casa, na tua família. Sabe que Deus, ele quer cuidar de você e da tua família. Ele tem cuidado. Ele zela pelo teu nome nessa terra. Cuida da tua família em oração. Deus está mandando falar para você, medita na palavra. E sabe que Jesus, ele te ama.
Não olha para trás, não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha assim para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Então não olha para as calúnias, não olha para a pedrada, olha para Jesus, que Jesus ele te ama. Jesus ele te ama e não te deixa só. O único que não nos abandona diante do problema, diante da dificuldade, é só Deus. Muitas vezes nós achamos que nós temos amigos, mas eles são amigos na nossa frente. Quando nós viramos as costas, é puro inimigo para debochar, para rir, para zombar, para criticar. Mas aquele amigo que é fiel e verdadeiro, que não nos trai, que não nos decepciona, que não nos abandona no momento difícil, porque nós temos dias difíceis, nós temos problemas que às vezes nós não conseguimos resolver. Às vezes a gente vai contar o nosso problema para o nosso melhor amigo, para a nossa melhor amiga, o que acontece? Nós nos decepcionamos. Porque na frente nossa é uma coisa. Às vezes cata para levar, cata da nossa boca para levar. Acrescenta mais um tanto, para de quê? Para caluniar, para difamar, para jogar pedra. Mas saiba que Jesus, ele escolheu você no ventre da mãe dele. No ventre da sua mãe, perdão. Jesus está mandando eu falar aqui que Jesus te escolheu no ventre da sua mãe. Então, se você é escolhido, você é guardado, você é protegido. E você é perseguido. Porque o inimigo, o diabo, ele sabe quando a gente é escolhido, quando a gente tem um chamado de Deus, quando nós temos uma promessa, quando Deus tem uma obra grande na nossa vida, a função dele é que fazer o quê? Puxar o nosso tapete, tentar tirar nossa paz, tirar o nosso foco. A função dele é essa. A palavra do Senhor fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então você que tem chorado pelos cantos da casa, não está entendendo o processo, a luta, a dor, a dificuldade que você está enfrentando, saiba que você é escolhido, que você é escolhida de Deus. E ai de quem tocar na menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, você é escolhida desde o ventre da sua mãe. Deus te chamou, Deus te escolheu. A palavra do Senhor fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você é uma escolhida, você é um escolhido. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te colocou de pé para adorar Ele, para buscar a face dEle, para engrandecer o nome dEle nessa terra. Ainda que muitos não entendam você, ainda que muitos zombam de você, olham e julgam você pela aparência. Isso acontece muito comigo, isso acontece com você. As pessoas zombam de nós e criticam, por quê? Porque olha para a nossa aparência. Mas só Deus conhece o nosso coração, só Deus conhece o nosso interior, só Deus conhece o meu deitar, o meu levantar, o seu deitar e o seu levantar. O seu dia a dia, o seu particular com Deus. Cada um tem uma particular com Deus, cada um tem a maneira de clamar a Deus, de buscar a Deus, de se entregar a Deus. Cada um tem a sua maneira de se prostrar diante de Deus e de adorar a Deus. Muitas pessoas às vezes olham para a aparência, mas Deus ele olha para o nosso coração, como está lá no livro de 1 Samuel 16:7. O Senhor fala que o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, porém, olha para o coração. E Deus esta noite está olhando para o teu coração. Como está o teu coração nesta noite? Está ferido? Está machucado? Como está o seu coração nesta noite? Como está? Deus está olhando para ele agora, Deus está olhando para você. Como está o seu coração? A única que pode visitar o nosso coração, esquadrinhar a nossa mente, o nosso coração é Deus. Deus ele sabe como está o teu coração nesta noite, machucado, ferido, calúnia, difamação, apontação de dedo. As pessoas só aparecem para julgar, para apedrejar,
Não é isso que às vezes tem acontecido na tua vida? Mas Jesus não. Jesus não vê você como o homem vê, como a mulher vê. Não. Deus olha para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Porque Deus, Ele ama. Mas essas pessoas que zombam, criticam de você, que amaldiçoam, que pragueja você, que pragueja nós. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus não deixa impune aquele que se levanta contra o ungido de Deus, não. Deus não deixa. Deus, a palavra do Senhor fala que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Se estão traindo você pelas costas, se estão te caluniando, te apedrejando, te apunhalando, Deus está vendo. Coloca na mão do Senhor e descansa, dorme em paz. A palavra do Senhor fala que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125. Se você confia no Senhor, você não vai se abalar por pouca coisa, não. Mas você vai ser como aquele monte de Sião, que não vai se abalar, que não vai prostrar diante do problema, da dificuldade, das situações difíceis. Porque nós temos dias difíceis, nós estamos passando, às vezes passamos por dias amargos. Então, às vezes nós choramos e ninguém vê. Talvez nós não podemos nem abrir a nossa boca, que as pessoas já se levantam contra. Por quê? Porque não entende. Não entende a dor que nós estamos sentindo da nossa alma. A dor que nós estamos sentindo no nosso coração. As pessoas olham, elas não entendem. Às vezes a zomba ainda, critica e zomba. Mas Jesus, Ele te entende. Você é especial para Deus. Você é escolhido de Deus. Ele está mandando eu falar aqui. Que você é especial, você é escolhida. Você tem alguém que cuida de você nos mínimos detalhes, 24 horas por dia. A angústia, a aflição tem batido no teu coração, o desespero tem batido. Mas saiba que você tem um Deus que cuida de você e que te ama. Independente da dor que você está passando, independente da dor, da aflição que você está enfrentando, Deus, Ele não te deixa só. Deus, Ele não te abandona. Muitas vezes as pessoas nos abandonam, nos deixam só. Nós nos sentimos sozinhos. Às vezes a casa está cheia de gente, movimentada. Uma transação, transitando para lá e para cá. Mas você está se sentindo só. Parece que aquele vazio invadiu a tua alma. O desespero, a angústia. Mas sabe que Deus está te contemplando. Clama a Deus neste momento. Coloca teu problema, a tua dificuldade na mão do Senhor. Clama a Ele. Jeremias 33:3 fala. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus, Ele vai te responder. Deus, Ele vai te responder, porque de garço e de canto, Deus não te abandona, não. A palavra do Senhor fala que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, se nós não nos aproximarmos de Deus, de maneira alguma, Deus vai nos abandonar, Deus vai nos deixar de lado. Muito pelo contrário. Deus às vezes permite as situações difíceis, as situações adversas, chegar na nossa casa, bater na porta da nossa casa, do nosso quarto, que às vezes nós perdemos o sono e não conseguimos dormir. Por quê? Porque Deus quer que nós nos aproximamos mais dEle, que nós buscamos mais a face dEle, que nós oramos, que nós dobramos nossos joelhos e clamamos, intercedemos mais em favor da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso trabalho, das nossas finanças, da salvação do vizinho da direita, da esquerda. Deus não quer que nós ficamos parados, não, que nós prostramos diante do problema e da dificuldade, não. Deus quer que nós clamamos e confessamos também para Ele o nosso pecado, as nossas diversidades, as nossas falhas, porque nós falhamos. Quem é que não peca? Quem é que não falha? Ninguém é santo, ninguém é perfeito. A
palavra do Senhor fala que aquele que não tem pecado já pecou. Nós já vimos uma geração do pecado, que é de Adão e Eva. Mas Deus quer que sim, que nós nos humilhamos diante dele e confessamos os nossos pecados, as nossas falhas. E quem confessa pecado, alcança a misericórdia, alcança o perdão, alcança a graça, o refrigério, a paz vai entrar no teu coração, a alegria vai entrar no teu coração, o amor vai entrar aí, vai fruir. Talvez esse vazio está aí porque tem a mágoa, tem o ressentimento, tem a dor. Aí não está tendo espaço para o Espírito Santo entrar aí e operar. E quando nós liberamos o perdão, a bênção vem. As coisas começam a fruir. Por que eu estou falando assim? Porque o Espírito Santo está mandando eu falar. Quando nós liberamos perdão, nós alcançamos a graça de Deus, a misericórdia. A palavra do Senhor fala que os pecados que vocês perdoar serão perdoados, mas os pecados que vocês não perdoar não serão perdoados. Outra coisa que Jesus fala, e antes de você trazer a tua oferta até a mim, vai e conserta com teu irmão. Por quê? Para que Deus receba a nossa oração, receba o nosso louvor, a nossa devoção. Ou tudo que você for fazer, entregar na mão dele, o dízimo, seja lá a oferta. Deus, se você tem alguma pendência com alguém, se alguém te machucou, te feriu, te magoou, primeiro você vai pedir perdão para Deus. Se for preciso pedir para essa pessoa, peça. Se ela não te perdoa, você lavou as tuas mãos do sangue. Aí eu sei, Deus, você fez a tua parte. Porque tem dias que é só pela misericórdia de Deus, o inimigo se levanta para machucar a gente, para ferir. E a mágoa entra, o ressentimento entra. E aí impede a bênção de Deus de entrar dentro da tua casa, impede a bênção de entrar dentro da nossa família, impede as portas começam, parece que se trancar. Porque isso impede a bênção chegar. Quando você libera o perdão, a bênção chega. Como eu sempre falei e sempre falo. Quando eu me converti, eu tinha uma dificuldade de liberar perdão. Não consegui perdoar. Mas Jesus transformou minha vida, transformou meu coração. Eu não conseguia perdoar. Não queria nem ver falar no nome da pessoa, nem ver ela na minha frente, mas não, hoje comigo, hoje é diferente. A Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Porque amar aquele que amigo da gente, que é bom, que faz o bem pra gente, é fácil. Mas e amar o nosso inimigo? Se nós não amar o nosso inimigo, como é que nós vamos entrar no céu? Porque lá no céu não tem divisão, lá no céu não tem separação. Ah, mas eu não combino com ele, eu não gosto dele, eu não gosto dela, fulano tal, cicrano tal, não importa. Libera perdão, se eu preciso pedir perdão, perto, mas você não precisa ficar com rela. Você não precisa, apenas perdoa. Perdoa e pronto. E entrega na mão de Deus e segue, toca a tua vida, segue o teu caminho. Pede para Deus lavar teu coração, tirar a mágoa, o ressentimento, a dor. Pede para Deus limpar o teu coração. Porque fica aquele negócio ruim dentro da gente, quando a pessoa machuca a gente e fere a gente. Quando a gente vê a pessoa, parece que a gente quer até dizer trocar o caminho, né? Quando a pessoa machuca a gente, fere a gente. E isso acontece muito na nossa vida. Porque às vezes a gente adquire inimigos sem querer, a inveja, o oi grande. Sabe? Sem a gente fazer nada, as pessoas viram as costas pra gente e já começam a caluniar a gente, difamar. E não tem coisa pior pra machucar a gente que a calúnia e uma difamação. O que é uma calúnia e difamação? Falar que você falou algo, fez algo que você não fez. É uma calúnia. Sai falando mal de você, da gente pelas costas. Isso dói. Isso fere a nossa alma. Já fizeram isso muito comigo, já fizeram com você também? Pede para Deus guardar teu coração, guardar tua mente, para que a mágoa não venha entrar, sabe? Para que o ressentimento não venha entrar. Pede para Deus guardar o teu coração. Porque isso é difícil quando isso acontece. Só Deus sabe o que é passar por isso. Quem passa por isso só pela misericórdia de Deus. Mas se você clamar a Deus nas madrugadas, coloca a tua aflição diante dele
E não tema não a luta que você está enfrentando. Como foi a palavra aqui do Senhor que eu li já de início, que foi 1 Crônica 20, capítulo, versículo 3. A palavra do Senhor fala que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e a pregoar um jejum. Talvez é isso que Deus está querendo de mim e de você. Talvez a gente tenha um medo, tenha uma dificuldade, uma ansiedade. Qual é o teu medo que está te tribulando? Josafá, o que ele fez? Ele temeu. Por quê? Porque o exército do inimigo, que era muito grande, vinha destruir o povo de Deus. E o povo de Deus, e o exército do povo de Deus era a minoria. O que ele fez? Ele colocou a clamar a Deus. Ele colocou o povo de Judá para orar e para jejuar, para que Deus desse livramento. E Deus deu livramento. Talvez Deus quer que você ore, que você jejua, que você interceda nas madrugadas, nas caladas da noite, onde ninguém está vendo, mas Deus está vendo, Deus está contemplando a tua dor, a tua angústia, a tua aflição, a tua alma ferida, a tua alma machucada. Tem às vezes a gente não consegue nem alimentar direito, quando a angústia é grande, que a gente vai comer a lágrima desce. Já aconteceu isso com você? O desespero bate na nossa porta e nós olhamos para a dor da nossa alma, para o nosso problema, nós falamos, não vai ter saída, não tem resposta. Muitas vezes nós não encontramos solução, mas Jesus, ele é a solução. Como está ali no livro do profeta Isaías 41, ele fala, não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se irritarem contra ti. Perecerão e tornar-se-ão em nada. Então não temas, porque Deus é com você. Deus é com você, Deus é comigo. Não temas que Deus é com você. Quem está falando isso é Deus, é Jesus Cristo. Ele está me dando a falar essa palavra para vocês. Eu busquei uma direção. Quase que o dia inteiro orando, Senhor, me dá uma palavra, me revela a tua palavra. Que não saia uma palavra da boca, meu Pai, que não seja direcionada pelo teu Espírito Santo. Então não temos que decamanassu derrasse. Deus é contigo. Deus é contigo nessa luta, nessa dificuldade. Deus vai dar vitória para você. Deus, ele vai exaltar você na presença dos teus inimigos. Deus, ele não vai te deixar só, não. Deus, ele é juiz. Deus, ele é advogado. Ele vai te defender. Deus não vai permitir que nada aconteça com você. Que nenhum mal vai te atingir. A palavra do Senhor fala lá em Salmo 91 que praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque o Senhor dará a ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Então Deus é com você. Dobra o teu joelho e agradece a Deus, porque Ele é com você. Ele te ama. A melhor coisa é saber que Deus, ele nos ama. Com Deus não tem falsidade. Com Deus não tem mentira. Com Deus não tem engano. Porque o próprio Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Está lá no Evangelho de João 6. Ele é o caminho, a verdade. Então com Deus não tem mentira, não tem engano. Com Deus não tem tapiação. Não, Deus é amor. Deus é justiça. Deus é socorro presente. Quando nós clamamos e buscamos a sua face. Qual é o teu problema que está te afligindo nessa noite? Qual que é? A dúvida que está no teu coração. Tem pessoas aqui que estão com dúvida. Deus veio para esclarecer para você que Ele é justiça. Deus é justiça. Deus é justiça. Deus não vai deixar você fracassar no meio do caminho, no meio dessa tempestade, no meio desse vendaval. Deus é justiça. Como eu já falei, Deus não tem culpado pelo inocente, nem o inocente pelo culpado. Se errou, falhou, Deus é justo.
Fizeram mal para você, Deus é justo, Ele tá vendo. Não precisa nem de você colocar a tua mão. Deus, Ele coloca dele. Deus, Ele trabalha em nosso favor. Em favor daquele que espera. Deus, Ele trabalha. Deus é fiel. Porque é o que eu estava falando aqui no Salmo 27, 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e me por-se-me-á sobre uma rocha. Então quer dizer que Deus vai te esconder. Deus vai te esconder dos teus inimigos que estão se levantando. Vai colocar os teus pés sobre a rocha. Vai firmar teus passos. Você não vai vacilar. Você não vai vacilar teus passos, você não vai vacilar os teus pensamentos. Você vai ficar firme ali na rocha. Quem que é essa rocha? Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é a rocha que nos coloca firme, que nos coloca de pé todos os dias. Talvez nós dormimos chorando, angustiada. Mas em Salmo 35 fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você tenha chorado, mas sabe que a alegria vai vir. A alegria vai vir em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Talvez você está chorando pelos cantos da casa e ninguém vê. Talvez você sorri para as pessoas, tentando, às vezes, esconder o que está aqui dentro abafado. Talvez você sorri, mas por dentro está chorando, está gemendo, está machucado, está ferido. Deus está vendo. Deus veio para curar a tua alma. Deus aqui hoje nessa noite veio para curar teu coração. Deus veio dar solução para os teus problemas. Deus é que veio dar. Eu não tenho poder nenhum para mudar a tua situação, mas Deus tem. Jesus Cristo tem o poder de mudar situações. O Senhor Jesus tem o poder de reverter essa história triste que você viveu no passado e agora ela vem te acompanhando no presente. Parece que não vai dar certo sim. Você pensa, Deus, isso não vai dar certo. Vai dar certo. Se você colocar Jesus na frente, vai dar tudo certo. Não tem como dar errado. Com Deus não tem mentira, com Deus não tem engano, com Deus não tem fracasso, não. Com Deus nós temos vitória. Se você colocar na mão de Deus para Ele resolver, para Ele solucionar o teu problema, pode ter certeza que você vai ter vitória. Deus, Ele é fiel todo tempo. Tem um louvor que fala, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Deus é fiel em todo tempo. Deus, Ele é fiel. O homem falhou com você, ou a mulher falhou, te decepcionou, tentou puxar você para trás, mas você é igual aquela flecha. A flecha, quando você puxa ela para trás, no limite, quando você solta ela não vai longe. É assim que acontece. Quanto mais tenta puxar nós para trás, mais Deus leva nós para frente. Quanto mais tenta nos prejudicar, mais Deus nos abençoa. Quanto mais tenta nos caluniar, difamar, Deus eleva o nosso nome na terra. Deus está vendo tudo. A fúria contra a tua vida é grande. Deus está vendo que a fúria é grande. É muita inveja, é muita praga, é muita maldição, é muita palavra contrária, negativa. Eu repreendo esse mal agora em nome de Jesus. Que Deus é maior. Maior que está com você dos que estão falando mal, caluniando, te apreguejando. Que estão se levantando contra. Deus é maior. Deus é mais. Por isso que você não precisa ficar desesperado. Temos o Deus que cuida de mim, que cuida de você. Nem? Vou estar aqui orando o Salmo 91. Que essas amarras vai cair por terra agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha mover o coração das pessoas que estão falando mal de você para as parar. O Espírito Santo vai fazer
algo acontecer aí. Quem está falando mal de você vai parar de falar, o Espírito Santo vai convencer o coração dessas pessoas. Porque quem muda e convence o coração do homem é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vou estar aqui orando. Se você quiser me acompanhar, eleve teus pensamentos a Deus. Agora Deus colocou no meu coração. Deus está fazendo, para mim, está fazendo aqui uma oração. Vamos ler o Salmo 91. E essas amarras vai cair por terra, em nome de Jesus. Teus caminhos estão travados, as portas estão fechadas, não quer abrir. Deus vai abrir as portas. Amém? Em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu repreendo toda obra de macumbaria, todo trabalho feito contra a vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Toda fúria, toda inveja, toda legião de demônio que peleja contra a vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, pega a tua bagagem, legião, e sai dessas vidas agora, em nome de Jesus. Toda porta fechada que seja aberta agora, em nome de Jesus Cristo. Todo dardo inflamado do maligno, toda petição contrária, toda fofoca, todo mexerico, todo olho grande, toda inveja, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Pai, entra nessa casa agora, Pai. Entra nesse lar, nessa família. Vai mostrando que o Senhor é Deus que completa a obra que o Senhor começou. Em nome de Jesus, que cai por terra toda inveja, Pai. Toda revolta, todo nervosismo, toda palavra contrária, Senhor. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Todo bloqueio na vida espiritual, na vida sentimental, Pai. Todo bloqueio nas finanças está repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Caia por terra agora todo mal, toda obra contrária, toda força das trevas, em nome de Jesus. Seja abençoada agora, em nome de Jesus Cristo. Que todo bloqueio caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus tremendo e santo. Aleluia. Sabe que Deus te ama. Jesus está mandando falar para você que Ele cama na suirecova súria. Te ama. Ele te escolheu no ventre da sua mãe e Ele te ama. Deus vai mudar o teu cativeiro, mulher. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar a tua história. Muitos vão olhar e nem vai entender o que vai acontecer com você. Vão ficar frustrados. Os teus inimigos vão ficar frustrados. Porque zombaram, pelejaram, fizeram de tudo para atrapalhar a tua vida. Fizeram de tudo para puxar teu tapete, para te fazer chorar pelos cantos da casa, mas não vão conseguir. Deus está mandando falar para você que eles vão ficar frustrados. Porque Deus é justiça. Deus é justiça e vai fazer justiça na tua causa, na tua vida. Deus vai mudar a tua história. Muitos não vão nem entender quando olhar para você. Não vão entender. Deus é fiel. Prepara que você vai ver o mover de Deus aí, ó. Prepara que você vai ver o agir de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Você não entrou aqui nessa live hoje à toa, não. Deus tinha um encontro marcado com você. Helenice Moraes. Sônia, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Sônia Costa, prima. Eurídice. Helenice Cabral. Deus está falando com vocês nessa noite. Deus vai mudar a história de vocês. Vocês vão ver nessa semana o que vai acontecer com vocês. O agir de Deus. Vocês vão ver o movimentar de Deus, a promessa de Deus cumprindo. Tem gente aí que tem promessa de Deus. E vocês vão ver a promessa de Deus começar a se cumprir. As amarras vai cair por terra, em nome de Jesus. As amarras vai cair por terra, Deus está mandando falar.
Deus vai começar a trabalhar em favor teu. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede. Livro do profeta Isaías 43:13. Olha o que a palavra do Senhor fala. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, ninguém atrapalha o agir de Deus. Ninguém impede Deus agir. Ninguém atrapalha quando Deus quer fazer. Pode até se levantar, mas vai se levantar para cair. Porque ninguém vence Deus. Quando Ele quer operar, quando Ele quer fazer, ninguém atrapalha. Ele tira, ó. Ele arreda. Quem está atrapalhando, quem está te cercando, as portas vai abrir. Em nome de Jesus, Deus está mandando falar que portas vão abrir. Janelas que estão trancadas vai se abrir. Deus é fiel para cumprir com a palavra dele, Ele é justiça. Vai colocar basta nisso hoje. Quem está zombando de você vai ficar confundido e envergonhado. Quem está pensando que vai dar para trás os teus negócios, as tuas finanças, a tua vida financeira, sentimental, vai ficar confundido e envergonhado. Porque Deus é mais. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da situação e não vai permitir que o inimigo zomba de você. Deus não vai permitir que o inimigo derrota você. Se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Começa a colocar todas as coisas na mão do Senhor e pedir para que Ele resolva. Tem situações que nós não podemos resolver com as nossas mãos. Sabe, tem coisa que a gente não pode nem abrir a boca para falar. Para o homem, para a mulher, para o vizinho da direita e da esquerda, mas para Deus sim. Eu tenho uma experiência com Deus nessa área. Quando eu tenho uma causa difícil, um problema difícil para resolver, o que eu faço? Senhor, resolve para mim essa situação. Resolve para mim, Deus. Eu olhando com meus olhos carnais, eu não consigo, não vejo saída nem resposta, mas é só eu pedir. Senhor, resolve essa situação para mim. Qual é a situação tua que você não está conseguindo resolver? Conta para Deus. Apresenta para Deus agora neste momento. Senhor, resolve essa situação que está acontecendo assim, assado. Fala para Deus. Pede para Ele resolver para você. Talvez você já chorou pedindo misericórdia para Deus e não conseguiu. Você não saiu do lugar. Mas a partir de hoje, começa a pedir para Deus resolver os teus problemas, resolver as situações difíceis que você não consegue resolver. E nós olhamos com nossos olhos, nós não pensamos que não tem jeito. Mas para Deus tudo tem jeito e Deus tem resposta para você. Amém? Vou ficar por aqui hoje, nessa noite. Não duvida que Deus vai fazer um milagre, porque Ele já mandou falar para você que as portas vão abrir. As portas vão abrir e o inimigo vai bater em retirada e vão ficar confundidos e envergonhados. Porque quem vai na tua frente é Deus. Sempre quando você for fazer, se você for abrir a porta do comércio, se você for ir para trabalhar, seja o que for que você for fazer, seu Senhor, vai na minha frente. Abre os caminhos para mim, Senhor. Me abençoa. Começa a fazer assim, que você vai ver o que vai acontecer. Pede para o Senhor ir na tua frente e resolver o teu problema difícil. Solucionar aquilo que você não pode solucionar, amém? Que Deus abençoe vocês agora, em nome de Jesus Cristo. Eu já fiz a oração. Deus cuida de você, viu? Não preocupa, não, Deus cuida. Às vezes o homem não dá valor na gente. Não é assim que às vezes acontece? A mulher não dá valor. E nós ficamos tristes, frustrados, decepcionados. Mas sabe que Jesus te ama e Ele te dá valor. Jesus te dá valor, você chora, você não dorme direito, você acorda. Começa a orar, pedir para Deus resolver essa situação aí. Senhor, resolve para mim. Resolve para mim. Faz um jejum, faça como Josafá. Josafá, quando ele viu que a fúria estava grande, os inimigos estavam grandes, e queria derrotar o povo de Deus, o que Josafá fez? Josafá temeu e pôs-se a orar, jejuar, e colocou todo o Judá, uma cidade inteira, para jejuar e orar. Para que Deus desse vitória para eles, para que Deus desse o livramento, para que eles não morressem. Então começa a jejuar, interceder em favor da tua família, dos teus problemas ao qual você está enfrentando aí. Jejua e pede para Deus resolver para você. Senhor, estou fazendo esse propósito, esse jejum, essa consagração. Em favor dessa causa, desse problema, resolve, soluciona para mim, Pai, resolve para mim.
Muda, reverte essa situação aí, reverte, pede para Deus que Ele vai fazer o impossível para você. E a vitória vai ser grande em nome de Jesus, amém? Te agradeço vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus, que a paz do Senhor venha entrar em seu coração e a alegria também, que o Senhor venha dar um refrigério para a tua alma. E não dorme com a amargura no teu coração, com a mágoa, com o ressentimento. Não, pede para Deus limpar teu coração. Se você tiver que pedir perdão para alguém, você pede. Talvez é alguém da tua família que te machucou, que te feriu com palavra, que não falou o que quis, né? Tem pessoas que não pedem as palavras para falar, fala o que quer. Fala o que quer. Pensa que você quer mesmo que se fosse uma metralhadora, ó, tá. Descarrega em cima de você. E esquece que você é um vaso mais frágil. A mulher é um vaso frágil. A parte mais fraca. A mulher é frágil. Nós somos mais frágeis. Deus nos fez assim. Mas pede para Deus resolver o teu problema. Não coloca a mão tua, não. Pede que Deus faça. Talvez você já falou, já revidou, já debateu, não resolveu. Mas a partir de hoje você vai fazer o seguinte, você vai pregoar um jejum. Você vai orar e vai interceder. Falei, Senhor, resolve essa situação para mim que eu já não estou dando conta, eu já não aguento mais. Já não aguento mais chorar pelos cantos da casa. Parece que o meu lar a minha casa está dividida. Você vai começar a pedir para Deus o perdão primeiro dos seus pecados, se consertar com Ele e já começar a pedir para Ele resolver o teu problema, solucionar, que a vitória é tua, em nome de Jesus Cristo. A paz vai entrar no teu lar, a paz vai entrar no teu casamento, a felicidade, talvez que você não teve até hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus você vai ter. Em nome de Jesus você vai ter a felicidade que você não teve atrás. Começa a contar para Deus o teu problema, somente para Ele. Somente para Jesus você vai contar o teu problema a partir de hoje. Que Ele peça para que Ele venha resolver. Peça que Ele venha solucionar o teu problema. Não conta para a mamãe, para o papai, para o vizinho da direita e da esquerda, não. Não conta para ninguém. Tem um louvor que fala assim, conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Então conta para mim e para Jesus o teu problema. Talvez as falhas tuas tenham sido essa. Contar para as pessoas de fora e não contar para Jesus. Seja íntima dele. Desabafa com ele. Se abre, rasga o teu coração para ele. Você vai levantar feliz, alegre, porque a vitória vai ser tua. Em nome de Jesus. Deus vai te dar paz. Deus vai exaltar você nos meios dos grandes. Deus vai te exaltar. Deus está mudando a te falar. Ele vai te exaltar e vai mostrar que Ele é Deus que fala com você nesta noite. E vai confirmar para você na palavra ainda. Deus vai te exaltar. Deus vai usar você como profeta nessa terra ainda. Você às vezes não está entendendo o que está acontecendo. Deus vai mostrar para você que Ele é Deus. Vai falar com você nas madrugadas, quando você dobrar teu joelho. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar aqui de novo. Ou quarta ou quinta-feira. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.